Glória a Deus por tudo, pela noite de ontem, também por hoje. O Senhor seja louvado por tudo. O pastor Adel ontem cantou e tocou violão. Hoje ele estava tocando aqui carrom. É muito talento, viu? Agora eu estou preocupado com o dia de amanhã. Ainda bem que aqui não tem dança, né, pastor? Tá vindo? Olha, então, já fica uma preocupação. Será que amanhã ele vai dançar? Não tem dança, então já. Amanhã ele vai tocar teclado. Meus irmãos, ontem a gente pôde trabalhar uma tensão que nós nos encontramos nela, que é a tensão entre ordem e desordem. Eu sempre trabalho esse conceito antes de trabalhar qualquer tema, porque a Bíblia, ela carrega sempre essas tensões. Ordem, desordem. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Então você vai ter polos, e esses polos eles são intercomunicáveis, mas eles são inseparáveis. Você nunca vai conseguir separar essa tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, você vai ver na Bíblia inteira essas tensões. E na vida, essas polaridades, elas estão sempre presentes. Então é importantíssimo para a formação da consciência, no tema de ontem, você compreender e aprender a lidar com essas tensões. Ordem, desordem, responsabilidade e soberania, o belo e o feio, não é isso? O bem e o mal. Então nós estamos sempre nessas tensões. O relaxamento e a tensão, ou seja, o mundo ele funciona com polaridades. Por causa do pecado, Deus nos subjugou a essas tensões, que elas são tensões diárias, e a Bíblia trata delas ao longo de todo o texto. Hoje nós vamos tratar, nosso segundo tema é sobre a tecnologia e a providência de Deus. Nós vamos dar continuidade, vamos afunilar, até chegar ao dia de amanhã. É importante a gente fazer o nosso tempo de perguntas após esse tema, que vai ser mais curto, porque a gente começa a se afiar. Porque vocês podem estar pensando alguma coisa e vão me ajudar, e eu também vou ter a oportunidade de me afiar, de entender o que vocês estão pensando. Então, quem quiser perguntar sobre a aula de ontem, sobre a aula de hoje, e sobre outro assunto que esteja dentro do ambiente do assunto principal, certo? Então, a sala de aula, aqui vamos encarar como se fosse uma sala de aula hoje. Sala de aula é o melhor local para o desenvolvimento intelectual. É muito bom. Um parêntese antes de começar. Quando eu comecei a dar aula, eu passava muito sufoco com o aluno. Porque inexperiente, o meu conteúdo também limitado. Uma vez eu estava dando aula para uma turma de 9º ano, eu tinha 19 anos, e tinha uma aluna que ela simplesmente decorava o livro. Ela decorava todas as palavras do livro. A prova dela chamava de Os Escritos de Talita, porque ela escrevia o livro inteiro. Então, ela vinha com cada pergunta minuciosa, assim, Então, a gente passa muito sufoco em sala de aula, mas ali é que você vai se afiando, vai se desenvolvendo. Então, quem quiser perguntar, pode abrir o coração, se quiser considerar algo para a gente discutir. Então, como diz lá o programa de rádio, abra o seu coração e vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, nosso tema de hoje, nosso primeiro ponto é sobre a presença da tecnologia. A presença da tecnologia na realidade.
Nós vimos ontem que nós não conseguimos escapar da tecnologia de forma nenhuma. Então nós não podemos demonizá-la. Nós temos que lidar com ela. E quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, aí você tem uma expansão mental, e a impressão que dá, com análise mais minuciosa, é que a tecnologia está onipresente. É quase uma onipresença a tecnologia. Eu não consigo imaginar, a partir desses estudos que eu fiz, como é que a gente viveria sem tecnologia. Então, agropecuária, extrativismo, essas cadeiras que nós estamos sentadas, elas são extraídas primariamente do petróleo. Ou seja, precisou haver um mundo, todo um ecossistema de tecnologia para que a gente estivesse sentado nessa cadeira. Transportes, indústrias de toda a natureza, comunicação, nós estamos agora aqui nos comunicando, internet, complexo aeroespacial, satélites funcionando com várias finalidades, militar, de comunicação, de coleta de dados, etc. Além dessas tecnologias mais distantes, que elas passam imperceptíveis, nós temos as tecnologias de proximidade, que também para a gente, elas ficam imperceptíveis. O vaso sanitário com o sistema de esgoto, meus irmãos, é uma tecnologia importantíssima. A cama, a escova de dente, a panela, o fogão a gás, a geladeira. Imagina a nossa vida sem a geladeira hoje. Quem imagina? O pente, pentear o cabelo, o sistema de iluminação. Então, como é que a gente viveria sem a tecnologia? Você está vendo que a tecnologia ela permeia, a impressão que eu tive é exatamente essa, que ela é meio como se fosse onipresente. Então, como nós vimos ontem, essa tecnologia ela foi necessária para que a gente pudesse ordenar a nossa vida. Eu acho que um computador ele mostra muito bem isso. As pastinhas, as planilhas, os arquivos, não é isso? A linguagem. Então, Deus, na sua providência, ele capacita o homem para produzir essa tecnologia para que ele saia daquele estado de desordem. Ou seja, Deus nos abençoa com a tecnologia para resolver problemas, para facilitar a vida, para realizar sonhos e para ir além do que nós somos capazes de fazer. Eu dei o exemplo aqui, uma tecnologia primitiva. Se o animal está correndo e eu não o alcanço, eu estico minha mão, ou seja, eu crio uma lança para atingir o animal. Se a estrela está longe, eu crio um foguete. Olha o tamanho dessa inventividade, o tamanho dessa criação. Eu quero ir para a Lua. Deus nos abençoa com capacidade para ir para a Lua. Então, a tecnologia, ela está 100% de certeza dentro da providência de Deus para a humanidade, para nós. E ela serve para o bem da nossa alma. Quando você vai pesquisando na Bíblia, você vai ver, em Gênesis, Caim construiu uma cidade. Depois diz no mesmo capítulo, Tubal-Caim fez coisas ou ferramentas de bronze e de ferro. Um pouquinho mais na frente, Noé construiu uma arca. O tamanho da tecnologia que Noé utilizou. Depois, um pouco mais na frente, os homens construíram a Torre de Babel. Depois, nas narrativas dos reis de Israel, aí você vai ter um mundo de coisas. Em Êxodo você já tem um mundo de coisas que nós vamos tratar aqui. Rei Salomão construiu um templo. No Novo Testamento,
Jesus usou ferramentas, usou tecnologias, porque seu pai era carpinteiro, ele ajudava o pai. Paulo usou cartas, usou embarcações, usou a tecnologia, como nós vimos aqui, em material do direito romano. Então, é bem nítido como a providência de Deus, ela trabalha com essa questão tecnológica. E a igreja também está imersa no uso dessas tecnologias. Desde a sua fundação, ela utiliza essas tecnologias para propagar o evangelho. Carta. As cartas, por exemplo, do Novo Testamento, elas eram escritas normalmente em pergaminhos ou em rolos. Ou seja, é um papel ou em rolos de animais. Isso é uma tecnologia. A própria linguagem é uma espécie de tecnologia de comunicação. Então a igreja utilizou cartas, livros, megafones, rádio, revistas, televisão, filmes. Utiliza satélites, internet, mídias sociais e por aí vai. Eu poderia falar sobre muitos aspectos aqui dessa tecnologia usada pela igreja e por nós. A igreja não teria cumprido seu papel, ou pelo menos teria cumprido de maneira diferente, mas como a providência de Deus fez, como ela realizou, a igreja cumpriu seu papel de pregar o evangelho através das tecnologias, com as tecnologias. Hoje mesmo eu estava vendo, uma igreja americana está disponibilizando um aplicativo gratuito chamado MessageX, com todo o conteúdo de Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. 100% gratuito. Com pregações, estudos, você baixa o aplicativo e você tem lá todo o conteúdo gratuito. Então a igreja, ela se utiliza da tecnologia para expansão. Não é isso? A igreja de vocês aqui já está ficando pequena. Vocês vão utilizar de tecnologia para crescer, para expandir. Então será que Paulo, hoje, será que ele seria um usuário das redes sociais? Pergunta. Será que ele seria um usuário da rede de TV? Será que ele seria um usuário da rede de rádio? Provavelmente sim, meus irmãos. Ele mesmo fala que se esforçava para alcançar a todos. Então, provavelmente sim. Então, Deus, ele trabalha na sua providência com as tecnologias. E elas servem para o bem da nossa alma. Esse versículo, nós vamos trabalhar ele hoje e amanhã. Ele é um versículo chave para a gente compreender a providência de Deus em relação à tecnologia. E disse Deus, façamos o homem, aí tem aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nos deu capacidade de sermos co-criadores. Interessante que os animais, eles recebem o nome pelo homem. E Deus nos deu a capacidade até hoje, quem se interessa, por exemplo, aqui, por botânica, zoologia, ou qualquer área da biologia, você vai ver que quando é descoberta uma nova espécie, quem é que dá o nome? Aquele que descobriu.
Ainda é assim, ainda hoje. Então, Deus nos deu capacidade de sermos co-criadores com Ele. Então, em algum nível, nós precisamos cumprir isso. E nós cumprimos isso através da criação de tecnologias. Quando Deus diz aí, sujeitai-a. Meus irmãos, quando o homem cria uma base na Antártida, lá na Antártida tem uma base de várias nações, de vários estados, de pesquisa. Nós temos estação espacial. O que é isso? Deus deu a capacidade ao homem aqui de sujeitar a natureza. Se você acompanhar esses lançamentos de foguete, você vai ver ali o homem está calculando como é que ele faz para superar as camadas atmosféricas da maneira correta para que o foguete vá bem. Olha o tamanho da capacidade que Deus deu ao homem. Isso aí a gente chama de mandato cultural. Deus nos deu um mandato cultural. Esse mandato cultural, ele faz parte da nossa imagem de Deus. Nós temos essa imagem, nós nos tornamos co-criadores. Nós somos criadores de cultura, de sociedade. Nós somos inventivos, criamos engenharias. Não é isso? Observem aqui a sua cidade, a cidade de Cascavel. Ela reflete esse mandato cultural que Deus nos deu aqui em Gênesis. Nós criamos uma comunidade com regras, com toda a tecnologia que nós vimos ontem. Filosofias, leis, rituais, estradas, tudo. Então, meus irmãos, estou saindo de uma gripe. Estou ainda no caminho aí de ela me deixar, né? Mas ela está querendo ficar. Estou resistindo. À medida em que o homem se desenvolve, a tecnologia se desenvolve para exercitar esse mandato cultural de Gênesis. Agora o seguinte, quando Deus dá esse mandato cultural, nós não tínhamos ainda o elemento do pecado. Então, Deus havia ordenado esse mandato, mas logo depois o homem peca. E aí nós vimos aqui as consequências do pecado. Mas esse mandato não cessa, ele continua. Só que ele continua dentro da tensão que nós falamos inicialmente. Esse mandato cultural, ele continua sendo exercido tanto pelos crentes como pelo homem natural, apesar do pecado que há em nós e do pecado que se reflete na sociedade. Então, nessa tensão ordem-desordem, nessa tensão ordem-caos, nós exercemos esse mandato cultural. Deus nos fez co-criadores com Ele. Apesar do pecado, essa ordem, ela continua sendo executada por nós. Interessante. Vamos abrir em Êxodo 31, que eu não botei esse versículo aí. Eu esqueci de botar esse versículo. Abram em Êxodo 31. Coloca. Êxodo 31, de 1 a 6. Rapaz, é rápido, a tecnologia tá boa. Todo mundo encontrou aí, Êxodo 31? Depois, eu vou ler aqui, que para ficar todo mundo igual. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me faça tudo o que tenho ordenado.
a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. Vamos mais um. A mesa com os meus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso. Vamos mais um. Já está no 9. Então, aí nós observamos que Deus às vezes entra na história e diretamente dá ordem para a produção de tecnologia. Que tecnologia é essa que Deus está desenvolvendo aqui, meus irmãos? Ele está preparando o templo, o local de adoração. Então, Deus interfere diretamente, como no caso da arca. Deus interfere diretamente. Então, em muitos momentos da história, Deus vai interferir diretamente. Ele mesmo vai agir e dizer, produza a tecnologia dessa forma. É dessa forma que eu quero. Então, no povo de Israel, nós vamos ver isso aí. Vamos para o nosso segundo ponto. O mandato cultural já tratamos. Pode ir. Aquilo ali é o dedo de Deus. Aquela imagem é chamada dedo de Deus, que é Deus tocando no dedo do homem. Ela fala muito sobre esse mandato cultural. É Deus, vamos dizer assim, comunicando a sua imagem ao homem para que ele possa exercitar essa imagem diante de Deus, de si mesmo e no meio dos outros homens. Pode passar. Um ponto importante, que é o nosso segundo ponto de hoje. A tecnologia é moralmente neutra? Aqui nós vamos entrar num caminho interessante, que a gente só pensa quando para estudar. É por isso que o estudo é importante, a dedicação, desenvolver o intelecto, mesmo que seja aos poucos. Você tem que ir expandindo sua consciência para formar a sua personalidade cristã. Você tem que se expor ao conhecimento. É muito bom a igreja ter tempos com temas diversos, que vai expandindo a comunidade. Meus irmãos, a tecnologia ela não é inerentemente nem má, nem boa, certo? Mas nós vivemos nessa polarização, que eu falei, nessa tensão, ordem, desordem. Então, o uso que nós fazemos da tecnologia ou o que nós permitimos que a tecnologia faça conosco é que vai dizer se ela é boa ou má, ou se ela glorifica a Deus ou não. Esse é o primeiro ponto, mas nós vamos esticar esse ponto. Vamos começar por esse ponto. Vou repetir. O uso que nós fazemos da tecnologia ou aquilo que nós deixamos ela fazer conosco é que vai dizer se a tecnologia é boa ou má a partir do conhecimento bíblico. Um exemplo. Eu tenho uma pá. Uma pá é uma tecnologia. Primitiva, mas é. Mas na época que descobriram, imagina o impacto, né? Então uma pá pode servir para me cavar uma cacimba, para tirar água e para servir de água, para poder dar água para a comunidade, por exemplo. Fazer ali um chafariz no mundo antigo, do Antigo Testamento. Você vai ver o escavar cacimbas. Quem é mais antigo aqui deve lembrar daquelas cacimbas de tijolo grandes que haviam. Me lembro que lá no nosso interior era cavado demais. Quando secava, o pessoal ia para o meio do açude e cavava a cacimba. Então a pá, ela pode servir para cavar uma cacimba, mas ela pode servir para cavar uma cova de uma pessoa que você vai enterrar porque você assassinou. A mesma pá, ela vai servir de para o bem ou para o mal,
a depender do uso. Então a moral bíblica vai balizar o uso da tecnologia. Por que que eu sei que eu usar a pá para cavar uma cova de uma pessoa que eu assassinei é mal? Porque a Bíblia diz que matar é errado. Ou seja, a moral bíblica ela vai balizar o uso da tecnologia. O celular ele foi criado para um uso que era o seguinte: ligar o funcionário à empresa. Então o funcionário ele ficava ligado à empresa, ao compromisso de trabalho. Então o celular ele pode ser um bem para o seu trabalho, mas ele também pode lhe escravizar ao trabalho. Eu muitas vezes me sinto escravizado pelo meu celular. Eu acho que todo mundo aqui está nessa situação. Então não estou só, nós temos que montar um grupo. Os escravizados pelo celular anônimos. Aí nós vamos dar os testemunhos. Então, eu me sinto escravizado. Então o uso da tecnologia, ele pode ser para o bem ou para o mal. O WhatsApp, ele pode auxiliar você a se comunicar com seu filho que estuda em outra cidade, a sua mãe que mora no outro país. Mas ele pode também ser um instrumento para que você traia seu cônjuge, para que você maquine o mal contra alguém. Então, a moral bíblica vai balizar o uso da tecnologia. Então, as tecnologias que criamos, elas podem nos auxiliar a superar os problemas que são criados pela desordem que nós vivemos, como podem nos afundar no nosso próprio pecado. É bem nítido para a nossa geração isso. O computador ele pode nos auxiliar a ser pessoas infinitamente melhores. Nós temos acesso a tudo ali, tudo. Quem quiser aprender inglês, tem tudo. Quem quiser aprender programação, tem tudo. Quem quiser aprender a fazer jardinagem, tem tudo. Quem quiser aprender, aí é o mundo. Mas também pode lhe tornar um viciado em tudo que não presta. Algo que tem grande poder para o bem pode ser usado para o mal. E é por isso que o cristão ele precisa construir uma personalidade adequada, uma consciência cristã sólida. Consciência cristã sólida. Isso leva tempo. Isso precisa de Bíblia, isso precisa de comunhão na igreja, isso precisa de esforço. Isso precisa ser restaurada a religião, como nós falamos ontem. As práticas religiosas. Isso precisa de previsibilidade, acordar no mesmo horário, organizar o trabalho, limpar a casa. Tudo isso aí, meus irmãos, faz parte da criação de uma consciência cristã ou de uma personalidade cristã bem estabelecida. Uma vez eu cheguei numa igreja, pastor, muitos anos atrás, igreja batista regular. Aí o pastor calvinista, quando eu cheguei, na frente da igreja tinha um matagal que dava 2 de mim. Quase que eu digo assim, pastor, se eu tenho um facão aí que eu vou cortar esse mato até agora. Ou seja, você vê que ali tem algum problema na personalidade cristã do obreiro. Como é que ele deixa o mato na frente da igreja ficar daquele tamanho? E demonstra também falta de solidez na personalidade cristã dos homens da igreja. Infelizmente, meus irmãos. Então, a tecnologia, ela é moralmente neutra. Nós vamos esticar esse tema. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Inerentemente, ela não é má nem boa. Mas vamos para o próximo tópico. Aqui é que está o grande problema. A tecnologia muda a forma como pensamos. A tecnologia não é má nem boa. Então, pela moral bíblica, nós devemos discernir o uso da tecnologia. Mas aqui, ela altera a maneira como nós somos?
ela altera a maneira como pensamos. E aqui eu quero corrigir uma distorção, que é a distorção gerada pelo primeiro ponto. Ela é moralmente neutra? Observem. Nós temos que ter cuidado com duas coisas aqui. O que eu chamei aqui de instrumentalismo ou determinismo tecnológico. A igreja dos bebês. Tem que comprar aí um terreno de 5 mil metros, pastor, no mínimo, viu? Porque no ritmo que vai, em 20 anos, hein, pastor? Né? Mandato cultural, total, Encher, multiplicar e sujeitar. Sujeitar aqui a região, né? Então aqui nós temos que ter cuidado com duas coisas. Instrumentalismo e determinismo tecnológico. As tecnologias, elas tendem a nos mudar, a mudar os nossos hábitos imperceptivelmente. Então, apesar de elas terem a aparência de ser moralmente neutras, elas começam a nos mudar. Então, nós temos que ter cuidado com achar, não, a tecnologia é só para me usar. Ou seja, ela é instrumental. Não, ela não é instrumental só. Então, quando você tem, por exemplo, um vaso sanitário, nós usamos o vaso sanitário, ele substituiu um hábito anterior, que era de fazer as necessidades aonde, meus irmãos? No mato. No mato. Eu tive a oportunidade de ir na África, e na África eles ainda continuam fazendo no mato. E eu acho que aqui no Brasil, em muitos cantos, também continuam. A gente vê pouco, mas continuam, tirando aquela necessidade urgente quando você está na estrada. Mas, no geral, o vaso sanitário, ele mudou a maneira de como nós somos, do nosso comportamento. Do nosso comportamento. Meus irmãos, você quer ver uma coisa que mudou o nosso comportamento absurdamente? E que demonstra que a tecnologia não é só instrumental? A zoadinha do WhatsApp. A zoadinha do WhatsApp. Antes era o toque do celular. Eu me lembro lá no interior da minha mãe, quando chegou o celular, todo mundo queria atender uma ligação. Todo mundo queria atender uma ligação. Aí teve um amigo nosso, ganhou um celularzinho daqueles pretinho que tinha antigamente. Tinha um pretinho assim da Nokia, não era? Não era smartphone ainda. Aí a gente estava sentado, ele deixou o celular na mesa e saiu. Aí o celular dele tocou. Rapaz, quando ele voltou e viu que ele não tinha atendido a ligação, ele se desesperou. Poxa vida, perdi uma ligação, meu Deus do céu. Perdi uma ligação. Ou seja, o toque do celular, o bip do WhatsApp, aquele sinalzinho do Instagram, aquele sinalzinho do Facebook, tudo isso aí está alterando o nosso comportamento. Então, isso aí às vezes pode nos dominar. Quando a televisão foi criada, meus irmãos, antes dela existir, os homens precisavam imaginar cenas. Os homens só viam cenas imaginadas por outras pessoas em pinturas. Não é isso? Então, o artista fazia um quadro, um vitral, fazia uma estátua. Ali o artista estava imaginando por nós algo que a mente dele ou a alma dele estava querendo passar. Com a criação da televisão, o que foi que aconteceu? Nós perdemos a capacidade imaginativa. Ou seja, a televisão ela é só um instrumento? Pode ser. Mas ela passa a alterar o nosso comportamento. Nós vamos nos tornando mentalmente preguiçosos. Nós vamos dependendo cada vez mais da imaginação alheia para construir o nosso mundo imaginário.
Imagina com o celular, com essa quantidade de youtubers, o dia todinho nos bombardeando. Não é isso? Então, a tecnologia, ela não é só um instrumento. Então, ela é moralmente neutra. Aparentemente, sim, mas nós temos que ter cuidado porque ela vai alterar o nosso comportamento e ela vai nos alterar e nós nem percebemos. Quando nós vemos, nós estamos totalmente dependentes daquela tecnologia, ou seja, ela nos afetou diretamente. O cristão ele tem que estar atento a isso, principalmente essa geração mais nova. Mas eu, por exemplo, eu me encontro hoje com dificuldade de fazer tarefas longas. Eu não sei se está acontecendo isso com os irmãos. Eu tenho precisado dar muitas pausas e me esforçar bastante mentalmente para conseguir fazer tarefas mais longas no meu trabalho, no meu estudo. Então, por exemplo, antes eu passava uma manhã fácil lendo. Hoje não, hoje eu tenho que partir e fazer um esforço absurdo. Por quê? Eu atribuo isso a uma mudança comportamental do meu cérebro do uso do celular. Porque o celular hoje tudo é muito rápido. Eu fui fazer uma vez um projeto de marketing no trabalho, o dono da empresa lá de marketing disse, não, meu irmão, o vídeo tem que ser no máximo 30 segundos. Passou de 30, ninguém vê. Passou de 30 segundos, ninguém vê. Quanto mais uma aula de 1h30. Então, nós temos que ficar atentos, porque a tecnologia, ela não é só um instrumento, ela altera a cultura, ela altera quem nós somos, altera até a nossa alma. Porque altera quem nós somos, vai mudar os nossos sentimentos. Você está aqui no seu celular, vendo lá o seu YouTube, o seu TikTok, ou seja lá o que for, o Instagram, o Facebook, e alguém da sua família fala com você, você fica com raiva. Você quer continuar. Então já alterou um aspecto da sua alma, o humor. Então nós temos que estar atentos a isso. Quem diria, meus irmãos, por exemplo, há 20 anos atrás, que cada membro de uma família tem um celular e quando fosse na hora do almoço ou sai para jantar ou numa reunião de família, está cada um no seu celular, olhando o que está lá e se comunicando através daquela ferramenta. Quem diria isso? Ou seja, o nosso comportamento, a nossa cultura, ela foi afetada. Então a tecnologia é moralmente neutra? Termina não sendo. Ela é inerentemente neutra, mas ela passa a afetar a quem nós somos e a nossa cultura. Ou seja, nós temos que esticar esse conceito para que a gente não seja pegue na armadilha de que eu domino a tecnologia é neutra, a tecnologia é só um instrumento. Infelizmente não é, porque nós vivemos em desordem. E infelizmente, se nós não tivermos cuidado, a tecnologia que Deus providentemente nos deu para o bem, ela passa a nos fazer mal. O outro aspecto desse ponto é o outro lado, que é o seguinte, isso tem demais, que é como se a tecnologia tivesse um poder absurdo. Não tem agora a inteligência artificial, né? Então é como se a tecnologia fosse dominar a gente, como se a tecnologia ela fosse insubstituível. Nós vimos ontem que não é. Está lá os povos que viviam na Babilônia, que era uma sociedade desenvolvida, voltaram a viver no pó, na terra. Quem disse que nós não podemos regredir? Quem disse que Deus não quer que em algum momento a sociedade mude? Ou que nós voltemos a ser mais primitivos? Não é isso? Pode acontecer, meus irmãos. A história prova isso. Várias civilizações extremamente desenvolvidas desapareceram. Olha o Egito, a Babilônia, a Mesopotâmia, etc. É só você olhar a médio e longo prazo, com um olhar histórico mais dilatado.
Então, nós temos que ter cuidado com essa ideia de não, eu domino a tecnologia e também com o outro lado. Não, a tecnologia domina tudo. Vai ter inteligência artificial, os homens vão ser escravos, elas vai nos dominar. Isso não procede. Ou então dizer assim, não, eu não consigo mais viver sem o Orkut. O irmão falou no Orkut, tá lá fora. Isso foi um primo meu que uma vez disse, na época do Orkut. Não, se o Orkut acabar, metade da minha sala se suicida. Conversa. Imagina hoje com o Instagram, hein? Ou então com o TikTok, que é mais viciante. A tecnologia opera em consonância com a nossa vontade. Então, meus irmãos, nós somos, vou usar uma palavra com muito cuidado, devemos ser, como cristãos, livres no uso da tecnologia. E devemos escolher o caminho intermediário. Eu já fui muito radical, como eu falei ontem, em relação à tecnologia. Mas eu hoje vejo que não é o caminho adequado. Não é. Você tem que ter uma personalidade cristã forte e subjugar a tecnologia. Agora, isso é difícil. Isso é bem difícil. Por fim, a tecnologia, ela faz parte das nossas vidas e precisamos lidar com ela sob o olhar de uma consciência cristã treinada e submissa à Bíblia. Então, nós precisamos gastar tempo com isso. Todos nós aqui sabemos, meus irmãos, que não é uma tarefa fácil no tempo que nós vivemos. Não é uma tarefa fácil. Não é nem um pouco fácil. Porque todos nós estamos comprometidos. Estou falando alguma besteira? Estou não. Porque a tecnologia ela tem nos comprometido em vários níveis. Então você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é dizer, bom dia, smartphone. Não é isso? Você vai no banheiro, leva o smartphone. Então nós temos que ter bastante cuidado. Você pega, por exemplo, os streamers de vídeos, de filmes. Meus irmãos, não tem mais filme bom. Essa é a impressão que nós temos. Não é que não tem mais filme bom, é que é humanamente impossível fazer tantos filmes bons para o nível de consumo que existe hoje. Então a gente quer encontrar um filme bom, não encontra, fica ali zapeando o streamer, a Netflix, fica zapeando lá, não tem filme. Por que não tem filme? Porque a tecnologia ela suplantou a arte. A arte, o filme, a imagem, ela é a sétima arte. Então um filme bom ele vai surgir esporadicamente de um artista, da mente de um artista. Até isso aí, se nós não tivermos cuidado, a tecnologia ela vai destruindo a sensibilidade. Não é isso? Então, a tecnologia faz parte das nossas vidas, ela está presente, ela está praticamente onipresente e nós precisamos lidar com ela de maneira bíblica. Como? Lidando com ela dentro dessa tensão, ordem, caos que nós vivemos. Todos nós temos um pouco de ordem, um pouco de caos. E nós precisamos formar uma personalidade consciente disso. Isso não é fácil, é um trabalho árduo, que requer tempo e maturidade. Mas precisa ser enfrentado e caminhar nessa direção. Amém? Então, vamos ver se tem alguém que quer considerar algo ou fazer alguma pergunta.